Olá, o Papo de Botequim de hoje é com o ranchariense Carlos Eduardo de Souza, quarto zagueiro campeão brasileiro por um dos mais tradicionais times de futebol de São Paulo e que em dezembro chega aos seus 68 anos bem vividos. Polaco, sua trajetória no futebol brasileiro, como começou, em que times você passou? Bom, eu comecei aqui em Rancharia mesmo. Associação Atlética Ranchariense, amador. Dali eu fui para a Prudentina, passei 2 anos na Prudentina, no profissional. Caí com a Prudentina, naquela época caí também. Depois de 2 anos eu fui para o Corinthians. Fiquei de 69 a 71. Depois de 71 eu fui trocado com o Baldock, fui para o Palmeiras, fiquei até 76. Lá eu fui campeão, bicampeão, paulista, nacional, alguns outros títulos. E depois eu saí do Palmeiras, estive no Juventus, estive em Cuiabá, rodei mais um pouco e acabei voltando para a rancharia. E você jogou com nomes que são considerados entre os maiores jogadores de futebol do Brasil, como Ademir da Guia, Luiz Pereira, que foi um grande zagueiro, César Maluco. Eu tanto peguei a fase boa dessa turma de futebol, como eu joguei contra outra turma de futebol. No Palmeiras, por exemplo, eu joguei na academia e joguei contra a primeira academia. Então eu sou dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80, que foi dentro do futebol o auge desses jogadores. Se você pode notar, vamos sair nem do Pelé, vamos jogar no Corinthians. Eu cheguei no Corinthians com o Rivelino, com o Ditão, com o Luiz Carlos, com o Lula, com o Paulo Borges, com o Buião, enfim, o Zé Maria, um time assim muito grande. Depois eu fui para o Palmeiras e lá ainda estava saindo Baldock, estava saindo Minuca, estava saindo Dé e estava entrando esse time que ficou junto, que é Leão, Eurico, Luiz Pereira, Polaco, Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César, Pio, Ney, que são apenas 18 jogadores e ficamos juntos 16 anos. Essa foi uma trajetória minha lá em São Paulo. Depois fui pro Juventus, também o teu time de coração, ao qual nesse time nós só tivemos o desprazer de perder no Campeonato Paulista pro Palmeiras. Além disso, nós tivemos uma bela excursão com o Juventus para a Europa, que naquela época se fazia. Quem eram os atacantes mais difíceis de serem marcados? Tanto-se, na época, você vê a linha que nós chamávamos de frente do Palmeiras, todo mundo conhece. A do Santos vinha antes de mim jogando contra, vinha com Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Depois, na época do Santos, entrou outros, Manuel Maria, entrou outros jogadores e o Pelé sempre junto. Você pegava o São Paulo com Terto, com Pedro Rocha, com Toninho Guerreiro, enfim, são assim dezenas e dezenas de jogadores que eram difíceis de serem marcados. Polaco, com 22 anos você saiu do interior do Prudentina para jogar em São Paulo, com o Palmeiras, no Corinthians, entre os grandes nomes do futebol daquela época. Fala a verdade, você ficou deslumbrado, não ficou? Era muito gostoso porque a gente ia da Prudentina para lá, a gente ia de ônibus, e aqueles ônibus pela Raposo Tavares. Demorava 14, 15 horas. Então você conhecer São Paulo já era um deslumbre, um ranchariense. Eu cheguei com 19 anos lá e de imediato eu fui para uma excursão com o Corinthians para América do Norte, Europa, durante 60 dias. Com essa idade eu não conhecia nada, nem São Paulo direito, eu já fui conhecendo o exterior. Isso aí é o que proporciona muito boa coisa o futebol paulista pra gente. Nesses jogos que você disputou em outros países, algum te traz uma lembrança diferente, especial? Olha, eu tive vários fatos interessantes dentro dessa. Eu joguei em vários países com ditadura militar. E agora o que me marcou muito foi aqui numa Libertadores, na Bolívia, em La Paz. Ali estava em estado de sítio, à época do presidente Hugo Banzer. Nós fizemos uma partida noturna à noite e depois do jogo nós simplesmente não tinha mais nada no hotel, eu estava assim com fome, que jantamos antes, e começou um tiroteio na cidade muito grande por causa desse estado de sítio, da briga da guerrilha, e eu resolvi
Saí, me avisaram que ali atrás tinha lá um bar, alguma coisa parecida, que eu poderia ir beirando as paredes e arrumar alguma coisa. E ninguém foi, só foi eu. Mas no meio do caminho era tanto tiro que eu resolvi voltar e fui chupar as balas que tinha dentro do hotel, porque não consegui chegar até lá não. Ao todo eu conheci mais ou menos dentro do futebol a satisfação nos 14, 15 países. Para mim realmente, eu gostava de estudar muito na época, foi assim um conhecimento muito grande na minha carreira, foi um aprendizado muito grande e que conheci vários locais do mundo, entre capitais e cidades. Nessa sua época, a gente sempre ouvia histórias de jogadores que fugiam da concentração para ir em festas, baladas, e sempre tinha histórias de muita mulher. Como é que era isso? Conta pra gente. Na parte de atleta, realmente, né? Desde que eu me conheço como atleta, eu ouço falar e participei de vários. Existe esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador eu acho que nunca vai parar. São atletas assim, normalmente eles são grandes atletas, sabe? Mas não tem muito respeito com a parte desportiva, a parte profissional. Eles não ligam muito para isso. Tem uns que chegam até a acabar a carreira por causa desses atos deles, meio desnorteado. Mas eu acho que sempre teve e sempre terá esse tipo de atleta aí. Polaco, comparando o futebol jogado na sua fase, que anos 1970, 80, até 90, e comparado com o futebol jogado hoje, e quando você vê os jogos pela televisão, ou mesmo nos campos, o que você sente? Qual a diferença que você vê? Qual a sua visão do futebol de hoje? Marco, eu coloco na minha carreira assim em duas fases. A gente jogava no antigo 4-2-4, certo? Que tinha 4 zagueiros, tinha os zagueiros laterais. Aí apareceu o Coutinho, lembra que foi falecido, o treinador, o Cláudio Coutinho. Eu não lembro se ele foi jogador, mas ele foi um bom treinador e ele foi para a Europa e trouxe o overlap. Vocês lembram? Ele era muito técnico. Muito técnico, e ele trouxe esse fator overlap, que nada mais é do que os alas, são os laterais apoiando, passando pelas pontas. Dessa fase para cá, eu acho que o futebol foi mudando, e hoje nós estamos invertidos. E hoje o futebol brasileiro, você nota que ele é muito força, ele é muita garra, muito espírito de luta, então acaba aquilo que o brasileiro tem de natural, que é a habilidade. Então eu vejo o futebol, se um dia ainda aparecer um treinador que consiga trazer para campo 2 laterais, marcadores e 2 pontas atacantes, e volta ao sistema de jogo 4-2-4, formando o tripé de meia cancha pelo meio, que era o meia direito, você lembra? Meia direito. Hoje já não existe mais, mas se ele conseguir isso, seria difícil você ganhar de um, porque a forma de jogar é muito interessante, porque jogadores habilidosos ainda existem no Brasil, muitos, mas em posições que você vê aí jogadores que não conseguem jogar, chega no estilo igual no Palmeiras, no Corinthians, perde aquela ressonância de futebol arte, entra no futebol força e acaba não jogando mais. O futebol naquela época parecia mais irreverente, perdeu a irreverência? Ele perdeu devido ao fator, eu acho, monetário e empresarial, porque nós não tínhamos nada disso. O empresário nosso era nós mesmos, nós ganhávamos. Nós até conversamos esses dias que a gente brigava, nós tínhamos salário, não era ruim não, o salário era bom, mas o bicho, todo jogo tinha um bicho. Se nós ganhássemos, se perdesse, não tinha nada. Então a intenção nossa era o quê? Ganhar jogo, isso era ganhar título, e aí você ganhava mais dinheiro do que aquilo que estava acontecendo. Mas fora isso aí, o futebol arte trazia para você aquela qualidade dentro do campo, a irreverência. A irreverência que eu digo, eu tive um amigo, o César Maluco, que nós ganhamos uma partida no final no Pacaembu. Ele só não tirou a cueca dele porque nós não deixamos, não é cueca, é o calção de baixo. O resto ele jogou tudo para a torcida, ele era irreverente demais. Jogou chuteira, calção. Aí ele falou, vou tirar o short. Não, esse segura aí e vai embora. Ele foi, mas a irreverência dos jogadores era assim, entendeu? Um futebol mais gostoso. E outra, a torcida entrava lá, você entrava juventino, corintiano, palmeirense, de uma família, e não tinha coisa nenhuma, não tinha briga, não tinha nada. Aquilo
Ali era uma torcida e outra, 200 mil pessoas. Cabia no Maracanã, cabia no Morumbi, cabia no Mineirão e se colocava esse tanto de jogador. Hoje é diferente. A arbitragem sempre foi uma questão polêmica, sempre deu briga, confusão. Tem muita diferença dos juízes daquela época e os juízes de hoje? Olha, a diferença do juiz não tem, não. Existe a diferença na qualidade e na forma de você fazer a arbitragem. Hoje já está com 4, 5 árbitros e não estão conseguindo ainda tudo aquilo que eles têm em mente. Porque o futebol está muito rápido, o futebol está muito violento, o futebol ele é cheio de cartões amarelos, de cartões vermelhos, e a idade dos árbitros antigamente era diferenciada. São árbitros mais treinados e árbitros que talvez assim não visassem. Polaco, para a gente encerrar o nosso papo de hoje, o que você diria para essa garotada que tem como sonhos jogar em um grande time de futebol? Marcos, hoje realmente essa garotada está enfrentando uma dificuldade muito grande, é aonde começar. Por exemplo, eu comecei no time do Exaltino, que quem é rancharense vai lembrar. Depois eu passei para a Cruzada com o Charutinho, que a Cruzada quem cuidava era a irmã lá do Educandário. Passei uma fase nesse time. Então, a gente gostava muito do futebol e ia por fase. Aí eu fui, não chamava nem juniores, eu nem lembro, mas era infantil, juvenil, até disputar os torneios para chegar no amador. E o amador realmente, antigamente, era um profissional. Hoje dessas série B, série C aí, o amador já era bem melhor do que isso. E esses meninos novos não estão tendo esses lugares para eles começarem a sua carreira de futebol. Porque assim que o menino começa, já aparece uma pessoa dizendo ser um empresário, para que eu diga pseudo-empresário, já quer uma assinatura do pai para que ele possa carregar esse menino. Mas nesse inteirinho ele sai jogando esse menino aí por Birigui, por, sei lá, Araçatuba, antes de chegar numa equipe grande. Eu, por exemplo, hoje eu colocaria como prioridade dentro do futebol profissional, do CBF, de federações, que tivesse por setores nos estados, em São Paulo, por exemplo, dividisse em 4 e transformasse em centro de treinamento profissionalizantes, onde esse menino tem condições, ele e o pai, para poder treinar e o pai ser dono do passe dele, para ele ser vendido, saindo do centro de treinamento profissionalizante. Porque eu acho que o atleta profissional que vai ser, ele já nasce nato. Você somente vai orientar e dizer para ele aquilo que ele pode aprender, e isso quem tem condições são ex-atletas, pessoas que participaram realmente dessas competições e têm condições mais práticas, mais fáceis de ensinar esses garotos. O nosso papo de Botequim de hoje foi com o Polaco, craque do futebol brasileiro que ainda tem muitas histórias para contar. E fique atento para a nossa próxima entrevista. E até lá!